Nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo em um mundo incrivelmente estruturado e fascinante, o do monitoramento pediátrico infantil. É uma jornada e tanto que mostra exatamente como a medicina acompanha o desenvolvimento humano desde aqueles primeiríssimos dias de vida. Bom, a definição clínica já diz muita coisa. A puericultura não é aquela medicina de tratar a criança só quando ela fica doente, sabe? Muito pelo contrário, é uma avaliação totalmente proativa e contínua do crescimento, do estado nutricional e do desenvolvimento. E isso começa lá no dia do nascimento e vai acompanhando a pessoa até a adolescência. É literalmente a medicina focada na prevenção e na promoção da saúde. O nosso roteiro para entender isso tudo é bem direto. Vamos ver o que é puericultura, a rotina dessas consultas, o famoso método Cevada, o acompanhamento de crescimento e nutrição e, por fim, o desenvolvimento neuropsicomotor. Número 1. Afinal, o que é a puericultura na prática? Toda essa jornada clínica abrange 5 etapas médicas super distintas. A gente começa com o período de recém-nascido, que vai ali até os 28 dias de vida, e depois o acompanhamento se estende por toda a infância, passando pela fase pré-escolar e escolar, até chegar aos 20 anos incompletos, já na adolescência. E o detalhe importante aqui é que cada uma dessas etapas exige um olhar médico completamente específico. Parte 2. A rotina de consultas. Agora, sobre a frequência em que essas visitas cruciais devem acontecer, olha só que contraste interessante. De um lado, temos as diretrizes do Ministério da Saúde que traçam uma linha de base, um mínimo necessário, sugerindo umas 7 visitas no primeiro ano. Do outro lado, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda um cronograma muito mais rigoroso, com visitas mensais até o 6º mês de vida. A lógica por trás disso faz todo o sentido. Quanto mais frequente a consulta, mais rápido a gente identifica qualquer desvio. E toda consulta começa do mesmo jeito, com a anamnese, a nossa boa e velha história clínica. É um verdadeiro trabalho de detetive. O médico checa meticulosamente o histórico da família, como foi o nascimento, a alimentação, como a criança dorme e até coisas do ambiente de casa, como a presença de animais de estimação ou se o quarto é bem ventilado. Tudo importa. 3. O método de diagnóstico Cevada. Aí é que está. O ponto alto dessa avaliação inicial desemboca em um conjunto de diagnósticos de normalidade que a medicina resumiu numa sigla sensacional e super fácil de lembrar: Cevada. No fim da visita, o pediatra tem que garantir que a criança está batendo essas 6 metas: crescimento, estado nutricional, vacinação, alimentação, desenvolvimento e o ambiente, tanto físico quanto emocional. Bateu tudo? Ótimo, o desenvolvimento está num caminho super saudável. 4. Crescimento e estado nutricional. Com a história em mãos, a gente vai para a prática, para o exame físico, investigando o C e o E do nosso Cevada. É hora das medidas antropométricas. Até os 2 aninhos, o peso é medido naquela balança deitada e o comprimento também é aferido com o bebê deitadinho. E claro, tem o famoso perímetro cefálico, a medida da cabecinha, que é vital nessa fase de até 2 anos, porque é justamente quando o cérebro atinge quase 80% do tamanho que vai ter na fase adulta. E o nível de precisão é de cair o queixo. Os pediatras não olham o peso de forma aleatória. Eles buscam ganhos diários e mensais hiperespecíficos. Só para dar um exemplo, de 1 a 3 meses, a expectativa é que o bebê ganhe cerca de 30 gramas por dia. Pode parecer pouco, mas qualquer desvio dessa matemática rigorosa do corpo já acende um alerta na cabeça do médico. Para facilitar a vida de todo mundo, tem uma regra prática muito bacana de se ter em mente. O bebê geralmente dobra o peso do nascimento lá pelo 5º mês, triplica quando faz 1 ano e quadruplica ao chegar nos 2 aninhos. É ou não é uma matemática da natureza simplesmente fantástica? Ah, e o exame físico não deixa a boca de fora não, viu? Os médicos acompanham a ordem certinha em que os dentes estão nascendo. O padrão é começar pelos incisivos centrais inferiores, aqueles 2 dentinhos de baixo, que costumam dar as caras entre o 6º e o 8º mês. Para dar sentido a todos esses números, eles não ficam soltos numa ficha. Eles são plotados naquelas famosas curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde. Os médicos ficam de olho nos chamados Score-Z. Imagina que essas curvas são como as faixas de uma rodovia. A ideia é que a criança se mantenha na sua própria faixa durante o crescimento, sem dar aquelas guinadas repentinas nem para cima nem para baixo. Já o estado nutricional entra na curva do Índice de Massa Corpórea, o conhecido IMC. E aqui tem um detalhe que exige muita atenção. Os critérios e as classificações, como o que é considerado risco de sobrepeso, mudam radicalmente depois que a criança faz 5 anos. Ou seja, a interpretação desse gráfico precisa ser super dinâmica. E a gente não pode esquecer que a medicina é personalizada. Bebês prematuros não usam essas mesmas curvas que a gente acabou de ver. Eles usam os gráficos do projeto Intergrowth 21,
Crianças com síndromes genéticas, como a síndrome de Down, também têm curvas totalmente específicas para elas. Afinal, o progresso precisa ser medido de um jeito justo para o contexto de cada um. E vamos para o quinto e último ponto, o desenvolvimento neuropsicomotor. Aqui a gente entra num terreno bem mais complexo, porque pensa bem, a fita métrica é ótima para medir o tamanho do osso da cabeça. Mas e o cérebro? Como é que o pediatra acompanha em tempo real um crescimento cognitivo e motor que é invisível a olho nu? A resposta está em monitorar o que chamamos de domínios neuropsicomotores. É o rastreio contínuo de marcos muito bem definidos. Os pediatras avaliam funções sensoriais, habilidades motoras grossas, tipo sentar e engatinhar, a linguagem e até como a criança reage socialmente e emocionalmente. E a previsibilidade disso é incrível. Pega o desenvolvimento motor fino, por exemplo. Ele evolui de uma pega palmar, aquela mais bruta, com a mão inteira, aos 4 meses, avança para a pega radial, aos 7 meses, e chega numa pega em pinça, usando só a pontinha do polegar e do indicador, lá pelos 9 meses. É uma evolução constante. Claro, enquanto observam tudo isso, os médicos cruzam esses marcos de desenvolvimento com a história lá do começo da consulta. Fatores de risco como prematuridade, falta de pré-natal ou uma icteria muito grave nos primeiros dias de vida são as peças do quebra-cabeça que podem explicar qualquer atraso que a criança esteja apresentando. Isso nos leva diretamente ao coração da puericultura. A lógica de ter consultas frequentes não é preciosismo, é exatamente para que condições de risco ou pequenos desvios sejam identificados o mais cedo possível. Intervenção precoce muda o futuro. É simples assim. E para fechar essa nossa análise, fica aqui uma reflexão para o futuro. Com os registros digitais de saúde evoluindo na velocidade que estão, imagina só como o rastreamento do nosso famoso método Cevada pode se tornar ainda mais integrado e instantâneo nos próximos anos? As possibilidades são infinitas. Muito obrigado por acompanhar essa imersão de hoje e até a próxima.